Eu não gosto muito de gravar vídeos, quem me segue no Facebook sabe disso, que eu sou muito mais de escrever para expor minhas ideias do que falar por meio de um vídeo. Mas eu decidi abrir uma exceção e gravar um vídeo simplesinho, falando do que eu entendo ser o calvinismo depois dessa fase de crise que eu passei. Também é bom para as pessoas mesmo poderem ver que eu estou bem, até porque quem realmente viu enquanto eu estava em crise sabe que eu fiquei em crise mesmo, não era nenhum fingimento. E que no momento fatídico, quem viu o momento fatídico sabe que eu realmente entrei em crise e fiquei bem doidão. Mas isso não vem ao caso agora. O que eu queria pensar aqui, existe um trecho na Confissão de Fé de Westminster, que está no capítulo 5, no inciso 5, que diz assim que Deus, muitas das vezes, deixa seus filhos entregues ao seu próprio coração com o objetivo de ensiná-los, de revelá-los coisas mais profundas, de acordo com seus santos propósitos e desígnios. Eu gosto de pensar, na fase que eu estive em crise, independente se isso envolveu pecado ou deixou de envolver, que ela me ensinou alguma coisa. Eu gosto de pensar também na história de Jó. Se a gente lê a história de Jó, a gente percebe que Jó não chegou a cometer o pecado terrível que Satanás esperava que ele cometeria, mas em sua fase de crise, Jó cometeu vários pecados e até mesmo falou coisas pesadas contra Deus. E eu gosto de ver Jó como um homem que no começo era fiel a Deus, mas quando tudo passa, e mesmo depois de ele ter falado coisas horríveis contra Deus, ele vira e diz assim: agora que essa crise passou, eu posso olhar e entender Deus de verdade, ver Deus como Ele realmente é. Eu gosto de olhar para a minha crise e pensar assim que ela me deu uma visão do calvinismo que eu não tinha antes. Não que eu não era calvinista, mas que agora eu posso ter uma compreensão mais profunda do que é o calvinismo e que ele combina muito mais com a realidade. A sensação que eu tenho é de alguém que está fazendo uma conta de matemática, aí você tem toda aquela equação gigante, e eu penso na minha teologia como se ela fosse essa equação, mas que ainda faltava um número que fechava a conta, assim quando o físico está pesquisando ali, encontra a constante que faltava para fechar a conta, e quando ele acha a constante, ele tem um eureka. Eu gosto de pensar nesse sentido. Tem um texto na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, em que Pedro está conversando com Cristo, e aí Cristo pergunta para Pedro: Pedro, quem que você acha que eu sou, Pedro? E Pedro responde assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é claro que Pedro já sabia disso antes, mas ele tem ali um momento em que é um momento de eureka, por assim dizer. E Cristo vira para ele e fala assim: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, foi o Pai. Ou seja, isso não veio porque você viu meus milagres, isso não veio porque você acompanhou meus ensinos e está ouvindo o que eu estou falando aqui. Isso vem de outro lugar, Pedro, isso não é natural. Isso vem de Deus, Deus que revelou isso para você. É claro que revelações não existem hoje mais, porque as revelações cessaram com a morte do apóstolo João. Mas a Escritura tem algo que ela chama de iluminação. E eu gosto de pensar numa ideia que o protestantismo desenvolveu em oposição à Igreja Romana, que é a ideia de analogia fidei, que é aquela ideia de que, na verdade, diferente do que diz a filosofia aristotélica, a gente não olha para o mundo como se o mundo fosse um mundo de substâncias e a nossa consciência fosse lá no mundo e pegasse a substância e trouxesse para dentro e entendesse agora o que é a essência das coisas. Não é assim que a gente entende, não é uma ideia de analogia entes, não é uma questão de essências no mundo, mas é uma questão de um mundo que existe, que a gente olha para ele já a partir de uma visão que Deus nos dá, de uma interpretação que Deus nos dá, e que olhar os fatos da realidade como eles são, é olhar os fatos da realidade como Deus os interpreta. A realidade em si não é uma questão de substâncias, mas uma questão de significado. E aí quando a gente olha para a realidade, a gente enxerga a realidade como ela realmente é, com o seu significado. 1:21. Tá, continuando? Uhum. E aí você olha a realidade como ela realmente é. Não é mais um mundo de substâncias, mas um mundo interpretado por Deus. O mundo tal qual ele é, conforme Deus o interpreta. É assim que eu gosto de olhar para o mundo agora. É assim que eu vejo o mundo agora. Eu não vejo o mundo mais como uma coisa de fora que entra aqui para dentro, mas uma coisa que eu consigo olhar para ele já interpretado, mas interpretado segundo a Escritura interpreta. E que o mundo que eu vejo é tudo o que o calvinismo diz que ele é. É nesse sentido que eu gosto de enxergar a minha crise. Não importa se alguma pessoa chega em mim e fala assim: você é o lado certo ou o lado errado da história? Eu gosto de virar para a pessoa e falar assim: meu querido, você precisa voltar a pensar como um calvinista deveria pensar.
A questão não é qual é o lado certo ou o lado errado da história. Não que não exista certo ou errado, mas que a pergunta que o calvinista faz é assim: qual é o propósito de Deus? Porque o calvinista acredita que mesmo o pecado está debaixo da soberania de Deus, que mesmo os erros Deus usa para converter em bem. Quando os irmãos de José chegam em José e eles falam assim: nossa, a gente pecou, a gente fez uma coisa terrível contra José. Nós fizemos coisas terríveis. José fala assim: não é essa a preocupação, meus queridos. Não é isso que vocês têm que estar preocupados. Vocês têm que lembrar da soberania de Deus. Deus usou o pecado de vocês para fazer com que vocês fossem preservados da fome aqui no Egito. Vocês têm que olhar para o propósito de Deus. Então, para mim, pouco importa quem errou ou deixou de acertar, se como Jó eu pequei ou deixei de pecar. O que importa é que depois que tudo passa, que tudo passou, eu consigo agora parar e olhar para o mundo e ver um mundo que não é um mundo de substâncias, mas um mundo como ele realmente é, tal qual Deus o interpreta. Isso não veio de mim, veio de Deus.